Semana passada nós começamos uma conversa sobre esse tema, fugindo de Deus. E eu mencionei para você que estava aqui a respeito da possibilidade de, diante desse tema, nós sermos levados imediatamente a pensar em pessoas que não estão aqui. Um cético que tem resistido em acreditar em Deus, um parente amargo que nunca aceita o convite para vir participar de um encontro como esse numa comunidade cristã, ou então aquele companheiro de trabalho ranzinza que fica pegando no nosso pé, vive pegando no nosso pé por conta da fé que a gente tem. Mas certamente essa mensagem não é prioritariamente uma mensagem voltada para essas pessoas. Em primeiro lugar, porque essas pessoas não estão aqui, e não adianta a gente conversar sobre um assunto visando aqueles que não estão aqui, não é verdade? E em segundo lugar, porque essa história de fugir de Deus não é uma prerrogativa exclusiva dos céticos, daqueles que não creem, daqueles que não gostam de igreja, daqueles que não estão aqui. Isso pode acontecer com a gente também, com gente que participa de uma comunidade, com gente que conhece as canções, que serve a Deus através de algum ministério da igreja, atua na sociedade, anunciando o nome de Jesus. É possível que gente como nós, assim, também estejamos cultivando uma disposição interior de fugirmos do Senhor. E isso é algo extremamente paradoxal, mas acontece. Introduzindo a nossa conversa de hoje, o personagem bíblico que tem servido de base para a nossa reflexão é Jonas, o filho de Amitai, um profeta comissionado por Deus para pregar na cidade de Nínive, mas que acabou fugindo para Tarsis. Opa, Renato, eu não estive por aqui domingo passado, vocês estão conversando sobre aquele sujeito que foi engolido por um peixe? É sobre esse sujeito mesmo. E dá para a gente acreditar numa história como essa? Se o seu problema é um problema relacionado à historicidade desse texto, eu te desafio a ouvir a mensagem do domingo passado, porque a gente conversou a respeito desse assunto, tá bom? E nós mencionamos o fato de que mais importante do que a historicidade desse texto, mais importante, é a mensagem que esse texto tem para trazer para a gente. Quem era Jonas? Jonas era um religioso, Jonas era um homem de Deus, Jonas era um profeta, acostumado a chamar Deus de Senhor, ambientado com as coisas religiosas, altamente disciplinado na prática da oração, disponível para fazer as coisas que Deus queria, até que um dia Deus pediu para ele algo que ele não queria fazer. E foi exatamente nesse momento que ele decidiu fugir para Tarsis. Deus havia pedido para ele pregar na cidade de Nínive, mas ele odiava os ninivitas. E por que é que ele odiava os ninivitas? Porque eles possuíam uma religião diferente da dele. Eles tinham uma fama reprovável, e eles foram responsáveis pela exploração da terra natal do profeta Jonas. Foram também responsáveis mais tarde pela destruição do Reino do Norte, terra natal do profeta Jonas. O texto bíblico diz que então, diante desse desejo de fugir do Senhor, Jonas comprou uma passagem para Tarsis, indo na direção oposta, contrária à vontade do Senhor para ele. Tão complicado quanto a gente ouvir e discernir a voz de Deus e a vontade de Deus para o coração da gente, é a coragem, é encontrar a coragem para obedecer o Senhor e fazer aquilo que Ele tanto deseja. Assim que Jonas reconheceu a sua culpa, quando a tempestade tomou conta do mar e agitou o navio onde ele estava com algumas pessoas, ele pediu aos marinheiros que estavam no navio que o lançassem ao mar para que a tempestade cessasse. E quando isso aconteceu, Jonas foi engolido por um grande peixe. Desde que Jonas decidiu ir para a cidade de Tarsis, fugindo da face do Senhor, orientado pelo seu próprio pensamento, pela sua própria cosmovisão, ele só afundou. O texto bíblico usa a palavra desceu diversas vezes. Ele desceu
da cidade onde ele estava para a cidade de Jope, que era a cidade onde tinha um porto. Ele então desce do continente e vai para dentro do barco. Num terceiro momento, ele vai para o porão do navio, um pouco mais embaixo. Quando ele é lançado ao mar, ele vai para uma região mais profunda e, por fim, ele acaba preso dentro das entranhas de um grande peixe. Às vezes a gente fica perguntando assim, como é que uma pessoa se torna alguém tão corrupta assim? Ou então, como é que alguém se torna uma pessoa tão má, capaz de fazer coisas tão horríveis, que a gente considera não ser possível que a gente faça, né? Como essas pessoas fazem. Essas atrocidades não acontecem de uma hora para outra, não. A gente má se torna má à medida em que não vai cuidando dos passos, não vai fechando as portas e as pendências, não vai cuidando das rachaduras na parede do coração e gradativamente vai chegando nos lugares mais escuros, nos lugares mais complicados e se tornando gente que desagrada o coração do Senhor. Jonas, por conta disso mesmo, foi engolido por um grande peixe. No episódio de hoje nós veremos que a desobediência não é a única forma de fugirmos para longe de Deus, mas a primeira de uma série de outras que são igualmente reprováveis. O tema da mensagem de hoje é um movimento pela rota da simulação. Um movimento pela rota da simulação. Acompanhe comigo Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram. Fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste de tua presença. E, no entanto, eu olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim, algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu até ti em meu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma, tanto as pessoas
como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor, devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Mas isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Que texto curioso, não é, gente? Que história cheia de nuances que nos deixam assim perplexos. O sujeito orando dentro da barriga de um peixe, sendo libertado pelo Senhor, vendo um grupo de gente enorme se convertendo ao Senhor, e tudo termina com o sujeito inquieto, intranquilo, chateado, irado no seu interior, porque Deus decidiu demonstrar o seu perdão àqueles a quem ele não amava. Algumas curiosidades. A primeira delas: a ira no coração de Jonas não é compatível com a experiência de oração que ele teve na barriga do peixe. Normalmente, pessoas de oração, gente comprometida com um tempo aos pés do Senhor, se desnudando na presença de Deus, são pessoas que tratam melhor as suas emoções, que tratam melhor as suas picuinhas interiores, e são pessoas mais qualificadas para uma vida pacificadora e tranquila. Mas não é o que acontece com Jonas. Que esquisito, ele ora e nada muda na vida dele. Ele ora e continua violento. Ele ora e não consegue amar. Ele ora e não consegue ser mais flexível. Ele ora, mas ele continua com ira no coração. Não é curioso? Não é curioso que alguns de nós tenhamos essa mesma experiência? Anos e anos de igreja, anos e anos de uma comunidade cristã, anos e anos de oração, é oração de manhã, oração na hora do almoço, oração no jantar, e nada acontece com a gente. Não é curioso? Não é estranho? Não é esquisito? Uma segunda curiosidade: a ira no coração de Jonas não é compatível com a experiência de libertação que ele havia provado. O sujeito acabou de ser engolido por um peixe, passou 3 dias ali, gente, sendo detonado pelo suco gástrico de uma espécie de cachalote, perdeu os pelos do corpo, ficou com os olhos irritados, talvez sem a possibilidade de enxergar durante alguns dias. Deus o livrou da morte, Deus o tirou do lugar mais escuro e profundo da face da terra. E ao invés do sujeito viver grato, alegre, feliz, contente com o que Deus fez com ele, ele termina o texto irado, bravo, nervoso, porque Deus demonstrou amor. Não é esquisito isso? Quer ver uma outra curiosidade? A ira no coração de Jonas não é compatível com a experiência de sucesso ministerial que ele havia provado. Existem pastores, missionários por aí que passam uma vida inteira anunciando o Evangelho e vem pouquíssima gente se converter, pouquíssima gente se arrepender dos seus maus caminhos. Mas Jonas não era esse sujeito. Ele abriu a boca numa região chamada Nínive, e todo mundo, do mais importante ao mais simples, se rendeu à mensagem do Senhor. Eles declararam um jejum. Não, a gente não vai comer porque a gente vai gastar um tempo de revisão de vida. Nós vamos trocar as nossas vestes bonitas, de marca, por panos de saco. A gente vai sentar no pó e a gente vai se humilhar diante de Deus. O rei fez a mesma coisa que toda a população e mais. Ele escreveu um decreto dizendo assim: olha, a partir de agora todos nós adoramos o Senhor. Ok? Combinado? Todos nós.
E nós devemos abandonar a maldade e a violência. É tudo que a gente gostaria de ver no Brasil, gente. É tudo que a gente gostaria de ver no país da gente. E Jonas termina o texto bravo, irritado, cheio de ira no coração. Não é esquisito? Não é curioso também que a ira no coração de Jonas é mais um indicativo de que ele continua fugindo de Deus e da sua vontade? Numa leitura superficial dessa história, a gente tem a impressão de que Jonas saiu da desobediência e, ao parar, ele redefiniu e redimensionou toda a sua vida para agradar ao Senhor. Mas não foi o que aconteceu. Ele fez o que o Senhor havia mandado, mas o coração dele continuou desejando o contrário. Ele foi para a cidade de Nínive, mas o coração dele estava em Tarsis. Ele anunciou a palavra do Senhor a plenos pulmões. As pessoas se renderam, mas o coração dele continuava irado. Porque ele revelou aqui uma postura de intensa simulação. Jonas, num primeiro momento da sua vida, foge do Senhor, sendo desobediente. Evidentemente, explicitamente. Mas num segundo momento, ele foge do Senhor, vivendo como um grande religioso, que frequenta uma igreja, que fala as coisas certas, que não escandaliza ninguém com a sua postura, com as suas palavras, que sabe cantar, que sabe servir com os seus dons, com as suas habilidades, que contribui financeiramente, que é alvo da admiração de muita gente, mas as muitas gentes não conseguem enxergar o coração dessa pessoa. Em sua oração, Jonas evidencia mais o desespero por sua situação do que o arrependimento dos seus pecados. Ele é um religioso que evidencia mais a dor, a chateação por estar vivendo uma experiência dramática do que alguém que está se arrependendo na presença do Senhor. Olha os versículos de 1 a 3 do capítulo 2. Nas profundezas do oceano me lançaste, as águas me envolveram, eu fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Mais lá para baixo ele diz assim: eu fui enrolado na cabeça por algas marinhas. Percebe como ele é dramático, inclusive? Ele fala da sua dor, ele fala do seu sofrimento, ele fala de tudo aquilo que gera intranquilidade e problema ao seu redor. Ele só não faz uma coisa: ele não se arrepende diante de Deus. Não é curioso? O sujeito foi parar no meio do mar, dentro da barriga do peixe, porque ele desobedeceu ao Senhor, mas ele é incapaz de, na sua oração, de dentro do peixe, dizer: Senhor, perdão, porque o que eu fiz foi errado, e agora eu estou sofrendo as consequências do meu erro, da minha maldade, do meu afastamento do teu coração. Ele é incapaz de se arrepender. Jonas tipifica bem o que acontece com os religiosos. Do lado de fora, bela viola. Do lado de dentro a gente sabe muito bem. Existe também uma expressão brasileira que fala a respeito do santo do pau oco, que é bonito por fora, mas por dentro, quanta maldade, quanta destruição. Existe uma diferença muito grande entre o arrependimento sincero, profundo, de coração, e o remorso. Eu vou citar 3 diferenças. Em primeiro lugar, o arrependimento leva a gente a uma postura de profunda humilhação. Quando a gente se arrepende diante de Deus, a gente faz o que os ninivitas fizeram.
A gente tira as nossas roupas reais, a gente joga fora as nossas máscaras, a gente senta na cinza, a gente fala assim: Senhor, como a gente fez coisas que desagradam o Teu nome, como a gente foi longe, como a gente se omitiu, como a gente viveu só para a gente, e assim a gente desagradou o Teu coração. Pai, perdoa. Isso nos humilha diante de Deus e nos humilha diante das pessoas, porque quem é consciente dos seus erros não fica olhando de cima para baixo para as pessoas que estão ao redor, porque ninguém está por cima. Está todo mundo no mesmo barco. É todo mundo pecador, todo mundo complicado, cada um com as suas idiosincrasias, cada um com os seus deslizes, cada um com as suas inclinações que desagradam o Senhor. Mas o remorso, de maneira contrária, nos leva à altivez. O sujeito que sente remorso, ele fala dos seus problemas com muita intensidade e de maneira poética. Mas no fundo, o que passa no coração do sujeito é: eu estou sofrendo de forma injusta. Eu não deveria estar passando pelo que eu estou passando. Essas algas na minha cabeça. Que tempestade. Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O arrependimento também leva à confissão. Pessoas arrependidas procuram aquele que foi lesado para dizer: eu errei, eu pisei na bola, eu preciso do teu perdão. Essas pessoas fazem isso diante de Deus, porque elas reconhecem que, em última análise, tudo de ruim que a gente faz na presença de Deus, diante de Deus, e tem a ver com Deus. Deus me perdoe. Deus me perdoe. Confissão clara e específica. Me perdoe pela infidelidade, me perdoe pela ambição, me perdoe pela ganância, pelo egoísmo, pela vaidade, pela inveja. Me perdoe, Senhor. Mas o remorso gera vitimismo. Quanto sofrimento, quanta dor, quanta tempestade. Vocês não têm dó de mim? Ninguém vai fazer nada para amenizar o que eu estou passando de ruim, não. O arrependimento, por essência, nos leva à transformação. Porque quando a gente se humilha diante de Deus e reconhece a nossa pequenez, a gente confessa os nossos pecados, expondo aquilo que precisa ser exposto diante do Criador, Ele vem e nos transforma, nos faz nova criatura, e inicia um processo bonito de revisão de tudo que precisa ser revisto no nosso interior. Mas o remorso nos leva à religiosidade. Eu frequento uma igreja. Eu sei orar. Eu sei cantar. Eu sei atuar. Eu sei servir através dos meus dons. Eu decoro, eu faço tudo aparentemente certo. Mas eu mantenho o meu coração protegido da vontade do Senhor para a minha vida, das leis dEle, da transformação que Ele quer realizar no meu interior. Lucas 18 contém uma história lindíssima que foi contada por Jesus, uma parábola, onde ele diz que um fariseu em pé fazia a seguinte oração: eu te agradeço, Deus, porque eu sou como as demais pessoas, não sou como as demais pessoas. Olha, eu não sou desonesto como os outros, eu não sou pecador como os outros, eu não sou adúltero como os outros, e com certeza eu não sou como aquele cobrador de impostos ali. Porque eu sou religioso, eu jejuo. Não é uma vez por semana, não, duas por semana.
eu dou o dízimo certinho como é para fazer. Ele não dá R$1 a mais. Mas a 10ª parte requerida por Deus, ele dá. De tudo o que ele ganha. Aparentemente, esse sujeito é digno de admiração. Aparentemente, outros religiosos olham para ele e dizem assim: que exemplo, né? Puxa vida! Mas Jesus continua a sua parábola dizendo: o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto ele orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. E Jesus conclui dizendo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante do Senhor. Quando a gente ora, o que é que fica evidente? Fica evidente o nosso arrependimento pelas muitas vezes que a gente tem feito o que desagrada o Senhor? Fica evidente a nossa tristeza profunda por ter feito opções erradas diante de Deus? Você conversa sobre isso com o Senhor? Porque isso não ficava evidente na oração de Jonas. Em nenhum momento ele se humilha, em nenhum momento ele confessa, em nenhum momento ele se expõe de tal forma a permitir que Deus o transforme interiormente. Em sua oração, Jonas também expõe mais a sua bagagem religiosa do que a insensatez do seu coração. Ele expõe mais a sua bagagem religiosa do que a insensatez do seu coração. Versículo 1 do capítulo 2, então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. O que a olhos nus a gente não enxerga é que toda a oração de Jonas feita dentro do peixe é uma oração completamente enraizada no livro dos Salmos, porque ele é um bom teólogo, ele é um bom doutrinador, ele conhece as Escrituras, e a oração dele é perfeita do ponto de vista teológico e doutrinário. Que oração incrível! Você quer dar uma olhadinha? A citação minha angústia é uma expressão do Salmo 18:6 e do Salmo 120, versículo 1. A expressão as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim é uma expressão do Salmo 42, verso 7. A expressão de diante dos teus olhos é uma expressão do Salmo 139, versículo 7. A expressão teu santo templo é uma expressão do Salmo 5, verso 7. A expressão as águas me cercaram até a alma é uma expressão do Salmo 69, versículo 2. A expressão da sepultura da minha vida, do Salmo 30, verso 3. A expressão dentro de mim desfalecia a minha alma é uma expressão do Salmo 142, verso 3. A expressão no teu santo templo é uma expressão do Salmo 18, verso 6. E por fim, a expressão ao Senhor pertence a salvação é uma expressão do Salmo 3, verso 8. Nossa vida, que oração perfeita! Repleta de citações bíblicas. Incrível, né? Eu fiquei chocado. Como é que o sujeito, dentro da barriga do peixe, consegue ser teologicamente tão perfeito? Só faltou uma coisa nessa oração: o coração dele. Só faltou uma coisa, pequenininha: ele se abrir de corpo e alma para Deus transformá-lo.
Segundo os Salmos, as nossas orações devem ser respostas à ação de Deus. Deus age na nossa vida e a gente responde. Os Salmos nos ensinam que, quando Deus nos abençoa, a gente deve responder com salmos e orações de ação de graças. Deus, obrigado! O Senhor ouviu minha oração e se voltou para mim. O Senhor me deu prosperidade, o Senhor me deu mais um filho, o Senhor curou a minha esposa, o Senhor redimiu os meus relacionamentos, o Senhor tem tratado o meu emocional, o Senhor tem transformado a minha vida, louvado seja o teu nome, aleluia, aleluia, aleluia. Mas os Salmos também nos mostram que quando Deus nos confronta com o nosso pecado, com o nosso erro, com a nossa maldade e omissão, o que a gente deve oferecer ao Senhor são salmos de penitência. Um exemplo de salmo de penitência é o Salmo 51, onde Davi diz assim: Senhor, eu fiz o que desagrada o teu coração. Eu fui de maneira contrária à tua vontade. A alegria foi-me roubada. Eu estou vendo os meus ossos perderem o vigor, porque eu errei. A culpa é minha, Senhor, me perdoe. Derrama sobre mim a tua graça e livra-me da minha culpa. Os salmos vão além, dizendo que quando Deus nos permite sofrer, nós devemos oferecer a Deus salmos de lamento. Deus meu, por que me desamparaste? Por que ficas tão distante de mim e da minha voz, dos meus gritos de socorro, quando eu mais preciso de ti? Por que o Senhor fez de mim alvos das tuas flechas? Em outras palavras, a gente precisa responder ao que Deus está nos permitindo viver, porque isso é um diálogo com Deus. Mas de dentro da barriga do peixe, vivendo uma experiência de confronto de pecado e uma experiência de lamento, Jonas não faz uso nem de um salmo de penitência e nem de um salmo de lamento. Ele faz uso de um salmo do quê? De louvor. Ele é teologicamente preciso nas suas palavras e nas suas citações bíblicas, mas como o coração dele não está presente, as orações dele são desconectadas da realidade que ele está vivendo. Não faz sentido a gente dizer para Deus que está tudo bem quando as coisas não estão bem. Não faz sentido a gente orar para Deus sem conversar com Deus sobre algumas coisas que o fizeram furioso contra a gente. Não adianta conversar sobre amenidades quando a gente precisa, de vez em quando, lavar a roupa suja diante do nosso Deus. Existem 3 tipos de oração. A primeira oração é uma oração focada na técnica. E tem muita gente que ora assim, não é verdade? Gente que fica preocupado com o que dizer. Nossa, eu não oro porque eu fico assim com dificuldade. O que é que eu tenho que dizer? Né? Eu fico com medo de dizer alguma coisa que eu não deveria dizer, que não seja certa. Não sou muito bom no português, na oratória. Por isso eu não oro. Essas pessoas focadas na técnica também se preocupam em como dizer. Será que essa forma de conversar com o Senhor é a certa? Tem algum texto bíblico aí que me ensina sobre a melhor forma de falar com Deus? Ou até mesmo a preocupação com quando dizer. Deus responde melhor a oração de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite ou de madrugada? Porque a gente tem que descobrir qual o melhor momento, né? Por fim, a preocupação está no onde dizer. O melhor lugar para orar é na igreja? É no carro? Ou é no alto de um monte, de madrugada?
Que monte de bobagem, né? Dá para perceber? Tem gente que ora preocupado na técnica, preocupado com o que dizer, como dizer, quando dizer e onde dizer. Bobagem. Porque quem se preocupa com isso esconde o coração. O coração. Que é a única coisa que interessa na hora da oração. O rasgar o que está dentro do nosso peito e dizer assim, está aqui, Deus. A minha dor, a minha angústia, o meu medo, o meu pecado. Recebe isso aqui, ó. E faz de mim o que o Senhor quiser. Outras orações são focadas no problema. E aí o sujeito ora dizendo assim, Deus, que problema financeiro, eu estou assim com algas enrolando o meu pescoço, me puxando de um lado para o outro, enforcadíssimo, devendo para todo mundo, Senhor, olha que coisa, Senhor. Outros oram dizendo, Deus, o meu problema conjugal, você não está vendo, Senhor, que esposa que o Senhor me deu. Essa expressão foi uma expressão utilizada pelo primeiro homem, né? Foi a esposa que o Senhor me deu, por isso que eu estou vivendo isso. Vice-versa. Gente focada no problema também ora ao Senhor dizendo, que coisa que eu estou enfrentando com os meus filhos, Senhor. Não sei porquê, mas não aguento mais, estou perdendo o sono, estou descendo até o lugar mais profundo do oceano, me sentindo congelado, Senhor, aflito. Gente focada no problema diz, Senhor, não entendo por que é que os amigos somem, não entendo por que é que eles vão embora, como tem gente má trabalhando comigo. O Senhor consegue ver como tem gente má assim? O meu chefe, o meu companheiro de trabalho, aquele meu funcionário, eu não aguento mais lidar com as pessoas, Senhor. Quem ora focado no problema, da mesma forma, esconde. O que a gente precisa apresentar de maneira muito clara diante do Senhor, o nosso coração. O nosso coração. Por fim chega a oração focada na transformação, que é uma oração onde a gente se expõe de verdade. Senhor, eu estou passando por alguns problemas financeiros, mas não é porque eu não tenho o que eu deveria ter da parte do Senhor, é porque eu sou ganancioso, Deus. Eu não me contento com o que eu tenho, eu não me contento com o que eu ganho, e eu sempre acho que o meu problema é ganhar mais do que eu ganho hoje. Deus, cura a minha ganância, cura a minha ambição, cura o meu amor pelo dinheiro, porque eu quero adorar e servir apenas ao Senhor. Ou então, o problema conjugal, Pai, o Senhor sabe qual é, o Senhor sabe como tem sido duro lidar com as crises, com as brigas, com as noites sem dormir, mas eu reconheço, em grande parte esse negócio é por minha culpa, Deus, como eu sou egoísta, eu tenho resistido o tempo todo em me transformar para o benefício de quem convive comigo, Deus, como eu sou cabeça dura, como eu sou inflexível, como eu sou chato, Deus, me transforma. Deus, a questão com os meus filhos, não é só problema deles, não. Na verdade, eu me omiti. Na verdade, eu fiquei distante. Na verdade, em alguns momentos, eu pensei assim, quer saber? Cada um faz o que quiser. E agora eu estou colhendo o que eu não queria colher, Pai. Me perdoe, me transforma. Senhor, com relação ao problema com os meus amigos, eles são um bando de gente xarope mesmo, mas eu preciso reconhecer, eu também sou explosivo, viu, Deus? Eu também sou impaciente, intransigente, vaidoso. Como eu sou vaidoso, como a minha inveja me mata, Senhor. Me transforma.
É possível que alguém ore focado na técnica e continue sendo o mesmo. Orando direitinho, bonito, com as pessoas da família dizendo: que oração bonita, hein? A gente faz isso com os nossos filhos, né? Foi bonita a oração hoje. Focados no problema, falando de maneira desesperada por aquilo que nos rouba o sono e o ar, mas ainda assim permanecendo os mesmos. Quando na verdade a gente tinha que orar, rasgando o coração e dizendo para o Senhor: ó Senhor, eu não vou tentar mostrar que eu sou melhor do que na verdade eu sou. O Senhor sabe, então, está aqui, esse sou eu. Não é duro reconhecer quem eu sou, Pai, mas me transforma. Sonda-me, ó Deus, prova o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e transforma-me, para que eu viva no caminho eterno. Em sua oração, Jonas também revela mais a sua disposição de barganhar com Deus do que o desejo de ser transformado com Ele. Curioso esse negócio aqui também, muito. Ele não quer ser transformado, ele não pede perdão, ele não se expõe, mas ao invés disso, ele começa a fazer algumas promessas para Deus. Ele diz assim: olha, o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso, viu, Deus? Mas eu não vou deixar de frequentar a igreja, não. Versículo 4. Olharei de novo para o teu santo templo. Não vou perder o culto de domingo, viu? Outra promessa: eu oferecerei sacrifícios. Esse mês, em vez de 10%, vou dar 11% dos meus recursos, se o Senhor me livrar. Se o Senhor fizer aquilo que eu espero. Não? 12? 12,5. Ah, o Senhor é bom negociador, hein? Eu vou cumprir todos os meus votos, vou fazer aquela caminhada, vou subir aquelas escadas, de joelho, ainda que sangre. Pois somente do Senhor vem o livramento. Eu vou fazer o que eu puder fazer para obter o livramento que eu quero, do qual eu preciso. Hoje em dia tem muitas formas da gente barganhar com Deus, né? A primeira delas é com contribuição financeira. A gente percebe isso num texto de Atos, capítulo 8, quando um mágico chamado Simão, que ganhava muito dinheiro com a sua magia, percebeu os discípulos de Jesus impondo a sua mão e derramando sobre as pessoas o Espírito Santo. Eles curavam pessoas, eles expulsavam demônios, eles enchiam o coração das pessoas com o poder de Deus, e isso deixou o mágico assim, inquieto. E ele chamou alguns dos discípulos e disse assim: viu, como é que a gente pode conversar para que vocês me deem um pouco desse poder? Pode ser? Estou oferecendo aqui uma quantia, em dinheiro, em espécie, pode ser? E os discípulos dizem na hora: padeça você, o seu coração, com todo esse dinheiro. Em outras palavras, que você leve esse seu dinheiro para dentro da sua sepultura, porque ele não nos interessa. Porque o Senhor não barganha com ninguém. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. O Senhor é dono de todo ouro, de toda prata. E Ele faz o que Ele tem que fazer como Deus, não porque a gente oferece alguma coisa em troca, mas porque Ele é bom e porque a sua misericórdia, a misericórdia dEle, dura para sempre. Não adianta tentar manipular o Senhor com contribuição financeira. Não adianta. Tem gente tentando fazer isso com engajamento e serviço. Ah, Deus,
Talvez algumas coisas não estejam andando na minha vida, nos meus negócios, porque eu não estou servindo como eu deveria servir dentro da comunidade. Eu vou fazer um sacrifício, eu vou trabalhar no ministério da recepção. Eu vou trabalhar no estacionamento da igreja, eu vou atuar cuidando do som. Deus, eu vou cuidar de crianças. Olha, não é fácil, hein? Cuidar de crianças, Deus, é um trabalhão. Você está querendo o que em troca disso? Se isso está sendo usado por mim e por você como moeda de troca, a palavra do Senhor, para a gente não vale nada. Como moeda de troca. Absolutamente nada. E tem gente que barganha com Deus através de birra e de fricote. Quando alguns de nós somos afrontados com uma decisão de Deus, com um não de Deus, a gente briga com Deus e a gente diz, então eu não vou mais adorar o Senhor, viu? Eu não vou mais para a igreja agora, viu? Eu não vou mais contribuir financeiramente, tá bom? Eu não vou mais servir através dos meus dons e das minhas habilidades, tá? Estou de mal. É mesmo? E você está achando que a sua birra e o seu fricote vão sensibilizar o coração do Deus Todo-Poderoso para que Ele faça o que o seu coração quer. Interessante, hein? O texto de Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz assim: aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça. Se a gente precisa de alguma coisa, se a gente tem alguma necessidade, se surge algo que a gente mesmo não pode conseguir pelas nossas próprias forças, que a gente procure o trono do Senhor, mas que a gente se lembre de que esse trono não é trono do mérito, não é um balcão de serviços, não é uma espécie de comércio como um restaurante do McDonald's, mas é um trono de graça, onde a gente recebe o que a gente precisa, não porque a gente tem uma moeda de troca, mas porque Deus é bom, e porque a misericórdia dEle dura para sempre. Para sempre. Nesse trono de graça, nós recebemos misericórdia e encontramos graça, favor imerecido, para nos ajudar quando for preciso. O que é que você precisa do Senhor? Qual a sua necessidade? Se aproxime do trono da graça, de mãos vazias, sem ter com que barganhar. E o Senhor vai oferecer o que você precisa. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te quer bem. Porque Ele é teu Pai. E pai não dá pedra quando um filho pede pão. Como é que Deus respondeu a essa postura extremamente complicada de Jonas? Postura de altivez e rejeição de arrependimento, postura ilibada, doutrinária, teológica, religiosa, mas sem apresentar o coração, postura de barganhador. Como é que Deus reagiu a essa postura de Jonas? Em sua resposta, Deus revela misericórdia suficiente para nos socorrer, mesmo quando não merecemos a sua ajuda. O versículo 10 do capítulo 2 diz: Então, depois de tudo o que Deus viu, de maldade no coração de Jonas, de incapacidade de se abrir diante de Deus, Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Você consegue entender isso?
Fala a verdade, vai. Porque eu não consigo. Na minha cabeça e na minha lógica, quando a gente faz algo de bom, Deus faz algo de bom para a gente. Quando a gente faz algo de errado, Deus vem e faz algo que nos faz sentir dor. Se afasta da gente, desiste da gente. Essa é a lógica que a gente aprendeu na nossa sociedade. Mas Deus não lida com essa lógica. Quando a gente faz o contrário, Deus vem, ouve o nosso grito de socorro e nos ajuda mesmo quando a gente não merece a sua ajuda. Você está constrangido de pedir alguma coisa para o Senhor hoje, por conta dos seus pecados? Porque você não tem contribuído financeiramente com essa comunidade? Porque você não tem servido como você acha que você deveria servir? Todas essas coisas são legais da gente rever. Mas Deus não vai deixar de te servir, de te abençoar, por conta dessas suas dificuldades. Ele não vai. Em segundo lugar, em sua resposta, Deus revela paciência suficiente para nos desnudar sem ultrapassar os limites do nosso coração. Versículos 1 e 2 do capítulo 3. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. E a mensagem dada por Deus a Jonas é: pregue contra essa cidade, revele a maldade dela, porque chegou o momento. Chegou a hora de revelar a maldade deles, para que eles possam se arrepender. Mas Deus é muito misericordioso quando o alvo desse trabalho é o próprio profeta. Deus não expõe os problemas do coração de Jonas logo no primeiro capítulo. Ele faz isso aos poucos, porque ele sabe que fazer essa exposição pública, rasgada, de todos os nossos erros, quando a gente menos espera, às vezes é demais para a gente suportar. Isso me fez lembrar de um capítulo de novela que eu assisti essa semana. Pelo amor de Deus, não conta isso para ninguém. Mas eu estava passando ali os canais e me chamou a atenção um casamento que estava acontecendo numa novela da Globo. Tudo bonito, as flores, o padre, os noivos, e de repente o padre diz assim para o noivo: você aceita receber essa mulher como legítima esposa, como alguém para amá-la, para cuidá-la, para respeitá-la, todos os dias da sua vida? E ele fitou os olhos na mulher e disse: não. E eu que não assisto a novela, falei: ué? Ué, para mim é surpresa essa. Fiquei ali ouvindo. Aí o sujeito diz: não, porque no dia anterior ao nosso casamento, essa vadia, disse o noivo, me traiu. E naquele exato momento, no telão que estava acima da cabeça do padre, começou a passar a cena da traição dela. Tudo articulado pelo noivo para mostrar para os parentes, para os amigos, quem era aquela pessoa, quem era aquela mulher. E ela foi profundamente envergonhada, destruída na frente de todo mundo. Eu fiquei assistindo essa cena e pensando assim: se Deus decidisse fazer isso comigo, no meio da minha mensagem de domingo, mostrando no telão uma outra coisa que eu não gostaria de enxergar, eu não sei se eu aguentaria. Você imagina, eu falando aqui, de repente, os piores momentos da minha vida, ali. Pá. Eu não sei se eu suportaria.
coisas das quais eu tenho vergonha. Tá. Coisas que eu não tenho coragem de contar nem para minha esposa. Tá. Eu não sei se eu suportaria. Não, eu sei, eu não suportaria. Se Deus te trouxesse aqui na frente hoje e colocasse os piores momentos da sua vida, você suportaria de uma vez todos os piores momentos? Não. E é por isso que ele não faz isso com Jonas. Ele vai expondo Jonas a algumas realidades, a alguns desafios, para que aos poucos essas situações vão trazendo à tona o que precisa ser trabalhado no coração dele. Como é bom a gente ser tratado por um Deus assim. Ufa, ufa. Porque Ele sabe até onde Ele pode apertar. Ele sabe até onde Ele pode apertar. Em sua resposta, Deus revela esperança suficiente para investir em nós, confiante no poder transformador do seu amor. Versículo 10 do capítulo 3, quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Se vocês, ninivitas, não se arrependerem, eu vou destruí-los. E o povo se arrepende. E Deus muda a história e a sorte deles e os perdoa. Começa uma obra bonita na vida deles. Vai dissipando gradativamente a maldade, a injustiça e a violência do meio do povo. E Jonas? Qual o fim da história de Jonas? Por enquanto a gente ainda não sabe. Mas o fato é que o Senhor, do primeiro capítulo ao último da vida de Jonas, é o agente principal focado na transformação da vida daquele profeta. Deus sabe o que Ele está fazendo na vida de Jonas. Ele sabe o quanto apertar. E Ele confia na transformação, não porque Jonas é um sujeito bom partido, mas porque Deus confia no poder transformador do seu amor. Deus decidiu transformar a minha vida e a sua vida, não através da lei, do peso e da culpa, mas através do amor. E olha, Deus vai continuar te amando tanto, 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 que você não vai ter condições de resistir a esse amor. O amor de Deus vai iniciar um processo dentro do seu coração que você mesmo não vai conseguir resistir. E no final das contas você vai ser alguém mais parecido com Jesus. A obra que Jesus começa na nossa vida, Ele mesmo conclui no tempo certo. Porque Ele confia no poder transformador do seu amor. Concluindo, você tem fugido de Deus? Você tem fugido de Deus como aquele que não se dispõe a ouvir a voz do Senhor? Você ainda tem um coração duro, amargurado, cheio de ceticismo? Diante do amor que o Senhor tem demonstrado por você, reconsidere essa disposição e abra-se para conhecer aquele que pode saciar a tua sede interior. É só dizer sim. Eu quero experimentar. Eu quero experimentar, Senhor. Faz isso comigo. Você tem fugido de Deus como aquele
que desobedece ao Senhor conscientemente, você sabe o que o Senhor quer, e você tem feito exatamente o contrário, deliberadamente, porque você percebeu que você deu um passo, não veio um castigo, não veio um raio do céu, e daí você ficou com aquela sensação de impunidade, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Reconsidere essa disposição, a fim de não desfrutar das consequências desse movimento. Deus ama pra caramba a gente. Mas Ele não pensa duas vezes se Ele tem que mandar a gente para dentro da barriga de um peixe. E isso não é falta de amor. É exercício do amor. Por fim, você tem fugido de Deus como aquele que finge estar alinhado com Deus? Todo mundo tem a sensação de que está tudo certo com você. Todo mundo olha e diz assim, nossa, que homem de Deus. Que mulher de Deus! Mas, na verdade, o teu coração deseja outras coisas. Reconsidere essa disposição, certo de que Deus conhece o nosso coração e não dialoga com as nossas máscaras. Sonda o meu coração, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ao invés de fugir de Deus, que tal a gente fechar os nossos olhos agora para encontrá-lo? Para conversar com Ele. E não troque esse momento por nada. Converse com seu Deus sobre aquilo que precisa ser passado a limpo nesse momento. Esse tempo é entre você e Ele.